o estímulo e a boa luta, ela acaba criando um clima propício e estimulante para essa continuidade. Quando existe um ambiente de conexão com alma que me reharmoniza, que exala nobilitância, valor, isso acaba que me emula a reajustar meu comando perispirítico e a propiciar uma recuperação, um processo de cura para mim. O perispírito é matéria. O pensamento também é matéria mental. Tanto que o pensamento ele é estudado no astral. Peso, velocidade, alcance, interferência. Haja visto que o pensamento ele é matéria e, como tal, ele tem propriedade própria com o seu respectivo reverberação. Quando se fala da alma, que é o espírito encarnado, do espírito per si, não é matéria. O espírito é algo que ainda não está claro, mas matéria não é. Existe uma energia que atua, o espírito é um ser pensante, é um foco de energia, mas ainda defeso de substância do que é o espírito, mas matéria não é. Já o perispírito, que é do qual promana o físico, que é esse envoltório, e que o espírito usa para atuar no físico, é matéria. Uma matéria diferente do corpo físico, uma matéria quintessenciada, etérea em relação a um corpo denso de carne, mas é matéria. E essa questão da interceptação de influência e afinidade vai falar um pouquinho em Roteiro pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 26, da questão da agregado do pensamento, dessa matéria mental, e acaba que aquilo que eu penso vai, querendo ou não, ser um estímulo para o outro, para algum caminho que ele faz. Algo que pode interferir e afinizar com o outro. Até porque quando se fala em pensamento, isso é um direcional que vai encontrar o símile e sinergizar.
Daí que a diferencial, a força da energia mental, ela precisa ser usada para a boa influenciação. Por isso eu preciso ter muito cuidado com o que eu imagino, com a minha aspiração, com aquilo que eu evoco, com onde eu me demoro, com o que eu elaboro, com o que eu crio e prefiro ficar em torno daquilo, atrasando minha marcha. Com aquele conflito que é cômodo para mim nutrir, trazer, colocar aquela situação, me demorar ali. Porque isso cria uma energia numa direção própria, cuja consequência é funesta, porque vai encontrar no raio de ação o símile que acaba colocando mais lenha nessa fogueira e volta para mim sinergizado, fortalecido, acrescido desse respectivo contributo negativo. Daí que, se eu imagino alguém com um sentimento infeliz em relação a ela, de querer que ela esteja sofrendo, de imaginar como prejudicá-la, de ir por um caminho onde eu a veja derrotada, onde eu a golpeie, isso volta para mim, acrescido de força sombria. Eu sou a primeira a receber o golpe do infortúnio dessa criação e a acomodar na minha célula com o desajuste respectivo que isso causa em mim, a consequência funesta disso. Daí a importância de eu ter cautela e cuidado com a falta de perdão que eu acalento, com o ressentimento que eu alimento, com o conflito que eu nutro, com a comodidade que é para mim ficar em torno dessa ideia fixa. Porque nesse trânsito a minha célula é impactada e desarmonizada. Por outro lado, quando eu imagino alguém feliz, emito uma energia boa na direção dela, eu acabo que permito um fermentado caldo que me beneficia, primeiramente. Como naquele perfume do frasco que eu abro, via spray, spray no ambiente, e quando eu deixo esse frasquinho na mesa, a minha mão está com cheiro de perfume. Da mesma forma, se eu pego um veneno para barata, espraio aquilo
para matar alguma num canto. O resquício daquela substância fica na minha mão, com a respectiva ação dessa substância que é cancerígena, disruptora, alérgica, enfraquecedora. Daí, o movimento de imaginar algo, ele realiza algo. Por isso, Emmanuel vai dizer que eu preciso trabalhar, malhar o meu querer, a minha vontade, para sobrepairar, sobrepor a realidade de escala sombria, caso contrário, eu recebo o choque de retorno da minha própria criação inferior e sou levada pela realidade do meio que eu estou, como uma folha ao vento, sem finque. Como naquela imagem do da haste que verga, mas não quebra. Eu me dobro para não romper. O amor se dobra para não romper. E isso é o cuidado para que eu não me demore na doença, no rancor do outro, porque isso impacta e prejudica o meu sabor mental, o meu tônus vibracional mental, que me predispõe, me inclina a uma alavanca de desarmonia, de moléstia, sem catalogação, sui generis, que me alcance e me bombardeia. Rapaz, ele tinha tido uma dificuldade com uma moça porque ela tinha abortado um filho dele e o dispensado. Quando foi na próxima reencarnação, ele achou, já tinha sido urdido numa trama de Vingadores, feito curso de Jaias para alcançá-la e golpeá-la. E ao localizar ela, ele começou a persegui-la nos desdobramentos do sonho, ameaçar ela. Ela acordava chorenta, em pânico por aquela situação. E os pais desencarnados desse espírito, também desencarnado, que estava assodando e procurava essa moça no desdobramento para se vingar, orientou ele a largar ela, a ver, enxergar a mudança que ela havia vivido, que não era mais aquela mesma moça que havia feito aquilo com ele.
a melhora mental, moral que ela havia feito. E quando leva ele de perto da moça, acaba que ele fica naquele pensamento fixo de querer a vingança em relação a essa moça, mesmo sendo orientado e desejoso de se desligar da moça e dar sequência ao processo dele que o aguardava no astral, ele não conseguia, ele ficava impotente. Então, olha o risco do monoideísmo, do pensamento fixo e sombrio que eu alimento. Porque chega um momento que eu posso perder força e condição energética de fazer frente a isso. Por isso eu tenho que aproveitar enquanto posso, enquanto existe uma condição e uma janela de ensancha para ir ao encalço disso. Porque se no relapso, na acomodação, no fraquejo, me deixo levar por um pensamento de vingança, acaba que chega um momento que eu sou chamado, que chega o termo daquilo, eu preciso ir para uma outra condição e tentar desfazer essa malha, e me vejo sem força, sem condição, pelo tempo longo que eu nutri aquela condição. Porque o pensamento ele tem força própria, ele tem direção, ele tem consequência. E ele causa condicionamento em mim, no meu perispírito. Propensão, a tentação, a queda. Deforma o meu perispírito, me predispõe a falha, a vulnerabilidade específica. Daí ele precisou ser recambiado no compulsório, foi orientado para ele. Eles orientaram a ele para ir de boa mente, porque ele seria reencarnado como filho dessa moça, para que esse ódio diluísse no atrito da matéria, da marcha reencarnada. Mas a indisposição dele com ela era tal que ele não aceitou reencarnar como filho dela. Falou que voltaria para o Gangueu, no umbral que ele estava, e ele foi adormecido para ser levado para o útero da moça, que então seria sua mãe, e ia ser feita uma magnetização para amainar o raio de ódio dele para que não o prejudicasse e pudesse ter bem-sucedimento a ensanche. Daí que é preciso estar atento, porque sempre alguém vai testar a minha capacidade de silenciar pensamento, de domar a direção de pensamento e de me sobrepor ao meu próprio pensamento, pondo rédea nele e dando uma direção crística para ele.